Irmãos e irmãs, quero chamá-los à leitura de alguns versículos. O primeiro deles, o Salmo 42. Também dos filhos de Coré. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festas. Olha o Salmo 44, também dos filhos de Coré. Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Como por tuas próprias mãos desapostastes as nações e os estabeleceste. Oprimiste os povos e aos pais deste largueza. Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu a vitória, e sim a tua destra, e o teu braço, e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Salmo 45. De boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça, por isso Deus te abençoou para sempre. Todos esses salmos, até o salmo de número 49, são dos filhos de Coré. E mais, vamos lá para o salmo de número 85. Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste os seus pecados todos. A tua indignação reprimiste a toda, do furor da tua ira te desviaste. Estabelece-nos, ó Deus da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. E ainda 87. Fundada por ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião mais que as habitações todas de Jacó. Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. E o Salmo de número 88. Ó Senhor, Deus da minha salvação. Dia e noite clamo diante de ti. Chegue a tua presença a minha oração. Inclina os ouvidos ao meu clamor. São 12 os salmos da Escritura, compostos por estes homens chamados filhos de Coré. Era um coral especial, dirigido por um dos seus irmãos, né? Nós não temos todas as descrições de todas as pessoas que faziam parte disto, mas Emã, certamente o sábio, um dos filhos de Coré, era o dirigente, esse mestre de canto deste coral. Quase sempre os filhos de Coré falam da experiência do templo de Deus. E quase sempre das lutas para chegar até lá. Esse vai ser o nosso estudo esta noite no Salmo 84. Vamos ficar em pé e vamos cantar esta melodia, Grande é o Senhor. Vamos ficar em pé para cantar. Bendito seja o Senhor, não é?
o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pai, nós bendizemos o teu nome. Nós buscamos tua face na certeza de que o Senhor nos congrega sempre para o bem. Tu falas com tua palavra, ó Deus, ao nosso coração. E desejamos amar, ó Pai, este lugar, o lugar onde o Senhor está, o lugar da congregação de teus filhos. Este encontro com o Senhor nós desejamos amar. Desejamos amar a experiência contigo, acima de qualquer experiência nesta vida. E desejamos que esta experiência contigo nos motive a viver. Nos ajude a seguir adiante, porque nem sempre é fácil, Deus. Às vezes somos tão falhos e às vezes, ó Deus, o mundo
tão desanimador, mas é o Senhor ao nosso lado, o motivo de nossa caminhada ser aplanada, o nosso coração ser, ó Deus eterno, como uma estrada plana diante de Ti. Ensina-nos na Tua palavra a buscar o Senhor em espírito e em verdade. Mais uma vez esta noite, Pai, nos dirija no estudo da Tua palavra. Dá-nos a ferramenta que precisamos para conhecer-te mais. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Nosso estudo esta noite no Salmo 84, como vocês escolheram, né? Abra lá a sua Bíblia no Salmo 84. Acho que pode diminuir um pouquinho o volume. Tá, vai melhorando aí. Para eu poder falar forte, senão eu não consigo, eu fico falando baixinho. Ao contrário. Diminuir. Pode aparecer na internet, mas aqui fica a conversa mais próxima, né? Tá bom, acho que está bom. Salmo 84. Nossa proposta dos estudos no livro dos Salmos não é ouvir aqui dizer, esse salmo diz isso. Qual que é o ensino deste salmo? É tentar dar aos irmãos a ferramenta que os irmãos... Uma ferramenta de estudos, né? Em cada salmo a gente ir aprendendo coisas novas sobre os salmos e aprender como estudá-los. Para que você lá na sua casa pegue qualquer salmo e com o tempo vá aprendendo a fazer estudos no livro dos Salmos. Só recuperando algumas coisas que nós já vimos, a primeira coisa que nós vimos é que o livro dos Salmos ele é dividido em quantos livros? 5 livros, né? Para quem não sabe, o livro dos Salmos é dividido em 5 livros, tá bom? Abra lá no Salmo 1, logo no início, lá você vai perceber, está escrito assim, livro 1. Vai do Salmo 1 até o Salmo 41, muito bem. Aí você vai ver na sequência, livro 2, do 42 ao 72, e assim por diante, tá bom? Então o livro dos Salmos é dividido em 5 livros. Quem dividiu, a gente não sabe, mas possivelmente Esdras, o escriba, aqueles irmãos que no tempo da reconstrução pegaram todos aqueles salmos que já eram conhecidos dos crentes, né? Dos judeus daquela época, dos crentes, né? Eles criam em Deus. Aqueles salmos que já eram cantados, na reorganização do templo, tornaram aqueles salmos, de uma certa maneira, o saltério, ou livro de cânticos do templo, do segundo templo. Já eram cantados muitos desses salmos no templo de Salomão, tudo bem. Alguns eram cantados, eram entoados como cânticos de romagem do povo, quando iam até o templo. Tudo bem. Outros eram cantados em festividades gerais do povo, a coroação dos reis. Então eles pegaram esses salmos e falaram assim, esse aqui vai ser o nosso livro de cânticos para a glória do Senhor. E dividiram nesses volumes, a gente não sabe exatamente por que dividiram nesses 5 volumes. Possivelmente é uma questão tem a ver com o tamanho da possibilidade de carregar em caixas os pergaminhos. É uma possibilidade. Outra possibilidade é que ele tenha feito um arranjo temático e a gente precisa descobrir qual seria. A gente sabe, por exemplo, a última parte, que nós temos uma parte muito ligada ao Halel, vários salmos de aleluia lá no final, né? Mas nós ainda não temos. Uma dica está no Salmo 71. Vamos lá no Salmo 71? No Salmo 71? Não, 72, o último do segundo livro. Por exemplo, eles aqui, no último versículo do Salmo 72, findam as orações de Davi, filho de Jessé. Então pode ver que ele incluiu aqui uma nota, aqui é uma nota do autor, lógico, não tinha um salmo em que Davi terminou aqui, findam as minhas orações. Então o autor vem e coloca uma nota, possivelmente aqui esse bloco, tá vendo? Um final, ponto. Acontece que aqui a gente cantava esses salmos como um grupo que tinha a ver com as orações de Davi, embora não tenha apenas salmos de Davi neste conjunto.
Tá legal? Bom, enfim, a gente não sabe por que eles foram juntados assim, mas havia uma razão e eles sabiam porque, possivelmente essa razão de guardar em volumes de caixas que não eram como as nossas, né? Eles não iam lá no mercado, compravam um monte de caixa organizadora e punham os... Não, eram grandes vasos feitos de barro, para poder não estragar o material. E isso tudo era difícil de carregar, tá, gente? Porque você imagina, a Bíblia dá para a gente carregar aqui, né? Agora dá para carregar na palma da mão dentro do bolso, né? Mas naquele tempo, pergaminhos e pergaminhos não era coisa fácil de se carregar. Então era necessário haver uma maneira de carregar tudo isso. Possivelmente esse foi um dos motivos que gerou esta divisão. Outra coisa que nós aprendemos é que o Salmo 1, pode ser que o Salmo 1 seja uma espécie de salmo introdutório de todos os salmos. E ele diz lá, olha, nós vamos falar aqui da vida do justo e da vida do ímpio. Mas principalmente vamos falar da vida do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo. O caminho do ímpio perecerá. Isso era muito significativo mesmo no tempo de Esdras, porque eles estavam vindo de um exílio. E eles tinham visto os reis que os havia levado ao exílio já tinham sucumbido. Os reinos já tinham sido dominados também. E quando Ciro os manda de volta, eles perceberam que de fato Deus cuidou do povo de Israel. Então o Salmo 1 possivelmente é um salmo de abertura de todos os demais, já nos dando alguns temas. E então o livro dos Salmos, ele vai falar da experiência do justo com Deus, vai falar muito da experiência do justo com Deus. E a experiência do justo com Deus nem sempre é uma experiência fácil. Salmo, por exemplo, como esse 73, que está aqui, o início do livro 3, e aliás, esse início do livro 3 é um início com vários salmos de experiências difíceis, principalmente os de Asaf. Veja esses dois de Asaf como é que começa. O Senhor tem sido bom para Israel, mas lá no verso 2, quanto a mim, quase me resvalou os pés, porque eu vi a prosperidade dos ímpios. Olha o Salmo 74, por que nos rejeita, ó Deus, para sempre? Então nem sempre a experiência do justo com Deus é uma experiência fácil. Mas ela é uma experiência necessária, ela tem sempre um objetivo. Outra coisa interessante que nós aprendemos aqui no livro dos Salmos tem a ver com os últimos versículos de cada livro. Essa foi uma coisa bem legal que a gente viu a semana passada. Vai lá no Salmo 41. Quem lembra o que é? Quem que lembra? Oi? Todos os versículos finais desses 5 livros tem uma palavra assim de bem dizer ao Senhor. Por exemplo, verso 13 do Salmo 41. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade para eternidade. Amém e amém. Versículo 19 do 72, ou 18 e 19, né? Bendito seja o Senhor nosso Deus, Deus de Israel, que só Ele opera prodígios. Bendito para sempre seu glorioso nome, e de sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Salmo 89. Versículo 52. Alguém leia. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Amém, amém. Salmo 106. Como é que termina lá o finalzinho, Salmo 106? Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Todo o povo diga amém. Aleluia. Então você está percebendo que há uma contínua, né, uma continuidade de... Parece que esses salmos foram selecionados para o final justamente por causa desses dizeres. E o Salmo 150, não preciso dizer, né? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, meus irmãos, nós vimos com esta ênfase de todos os livros que a ideia de reunir esses cânticos é que não sei qual é a sua experiência como um justo do Senhor. Não importa.
Louve ao Senhor. Dá para entender isso, não dá? Que a ideia de que o homem justo, ele é inclinado por Deus para a adoração, não importa o que aconteça. E esse deve ser o alvo da existência. Como a Bíblia fala, que nós fomos criados para a glória de Deus. Tá? Então o livro dos Salmos, eles repetem este tema central. Ele é um dos temas mais importantes. A busca da glória de Deus. Então quando você estuda os Salmos, e você fala assim, de que jeito esse Salmo me incentiva na busca da glória de Deus, você já está partindo com uma pergunta muito oportuna para estudar o Salmo. Não importa qual Salmo. De que jeito esse Salmo me ensina, ou de que jeito esse Salmo me estimula, ou de que jeito este Salmo me exorta, ou de que jeito este Salmo me corrige para a busca da glória de Deus. Então, quando você faz essa pergunta, você está dentro disso que a gente está chamando assim de o objetivo do Saltério como um livro de adoração do templo de Israel e um livro de instrução para nós. Porque Salmos não é só um livro de cânticos, ele era um livro de instrução. Por isso você vai ter muitos salmos que são chamados de salmos didáticos. E a música, ela é muito... A música é um instrumento maravilhoso, né? Nós já falamos sobre isso. Porque a música ajuda a gente a manter viva a memória. A música ajuda muito a memória. Por exemplo, quem sabe o nome de todos os livros da Bíblia de cor? Quem sabe? Como é que você aprendeu, Natália? A musiquinha. Quem que não aprende, quem que sabe todos os livros da Bíblia de cor, mas não aprendeu com a musiquinha? Aprendeu de outro jeito? Sabe todos os livros da Bíblia de cor, Eliane? Sabe, Zé? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Samuel, Reis e Crônicas, Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. 39 livros são no Velho Testamento, é questão. Porque é difícil decorar, mas a música não falha. Não falha. Alguém quer falar assim, onde é que está Isaías? Onde é que está Isaías? Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantar. Isaías. Não é assim, gente? Gente, é isso aí. E o Novo Testamento? E o Novo Testamento? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, aos Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse de João. 27 livros são, no Novo Testamento é questão. E a gente aprende isso aí, por isso que é bom entrar na igreja pequeno, né? Pequeno não, criança. Tem gente que entra pequeno, mas já entra velhinho, né? A música, ela ativa a memória, e a música passa a fazer parte das memórias mais afetivas nossas. Oi? Afetivas. E Deus sabe disso. E Deus cria um livro de músicas para ensinar a crer. Vários. Mas esse em especial, esse saltério, Deus nos dá. Tá bom? Então, essas coisas nós temos aprendido aqui, e isso tudo você deve levar para o livro dos Salmos, cada vez que você vai estudar. Hoje, bom, outra coisa que nós aprendemos, os títulos, esquecendo de falar disso, os títulos. Qual é o título do Salmo 84? Qual é o título do Salmo 84?
Quem sabe aí? Qual é o título do Salmo 84? Saudades do templo? Não, não é. O título não é o que está em negrito. O que está em negrito foi posto pela Sociedade Bíblica. Isso, o título é isso aqui, ó. Ao mestre de cantos, segundo a melodia, os lagares, Salmo dos filhos de Coré. Este título vai nos ajudar algumas vezes, quando ele estiver lá, ele vai nos ajudar. Tá certo? Por exemplo, o Salmo 51 diz, né, quando foi que aconteceu. Outro salmo que diz, eu separei aqui um, que a gente acaba usando sempre o mesmo exemplo. Né? Deixa eu ver, eu acho que é o 56, deixa eu ver se é isso mesmo. 54, ao mestre de canto, salmo didático, para instrumento de corda, olha lá, pessoal, do violão, da cítara, né? Violão não tinha, acho que naquela época. Era cítara, se eu não me engano, harpa, os instrumentos de corda. De Davi, quando os ifeus vieram dizer a Saul, não está Davi hominizado entre nós? Quando Davi ficou meio assim, se fez de doido, né? Então, irmãos, a gente vai aprendendo nesses títulos que eles podem nos apresentar o contexto e a gente entender o Salmo, como que ele foi composto, o espírito deste Salmo, que ele está ensinando a partir desses títulos, desses contextos. Agora o nosso Salmo de hoje, Salmo 84. Bom, ele não diz exatamente o momento histórico, só fala que era um salmo dos filhos de Coré e que ele deveria ser cantado segundo uma melodia específica. Como o salmo da semana passada, o salmo 69, a melodia Os Lírios, não é isto? Que em outro salmo é Os Lírios do Testemunho. Era uma melodia que possivelmente falava de aliança, de Deus mostrando aliança com o seu povo. Esta melodia, ela é diferente, a gente vai ver já já. E hoje nós vamos estudar mais longamente, até chegar na estrutura, um pouquinho sobre os filhos de Coré. Alguém sabe quem são os filhos de Coré? Aliás, alguém sabe quem foi Coré, para depois conhecer os filhos? O mesmo Coré Pode falar. morto lá, É o mesmo Coré que o quê? que foi morto lá, o Esse mesmo, aquele lá. amigo do Tatá, do Abirão, né? Amigo não, aliado político. Fala. Eu não sei assim, os nomes de quem foi Coré, mas lendo, eu tinha lido também aqueles versículos que também são filhos de Coré, que o senhor leu no começo do estudo, que me deu a impressão que eles parece que são responsáveis pela manutenção do templo. Sim, Cuidam sim. do templo. São levitas. São levitas, são levitas. Irmãos, nós vamos entender o seguinte, Coré, para ficar mais fácil para vocês, Coré era neto de Coate. Ai, gente, eu sempre lembro do meu professor, né? Eu tenho um professor, reverendo Hermstein. Reverendo Hermstein sentava, nós todos lá assim, sentadinho, ouvindo ele lia a apostila no texto, não pode chamar de apostila o texto dele. O texto dele não é apostila, é texto. Vamos ler o texto, não a apostila. Ele sentava para ler o texto, aí em determinado momento ele falou, e assim então nós temos Lutero como um dos coevos de Calvino. Aí levanta a mão o seminarista. Reverendo, com licença, o que significa coevo? Ele olha por cima do óculos e fala assim, coevo é o mesmo que coetâneo. E continua, a leitura, né? Bom, coevo é pessoa que vive no mesmo tempo, né? Nós somos todos coevos, vivemos na mesma época, somos todos coetâneos, tá? Vivemos no mesmo momento. E somos coetâneos. Oi? Calvino é mais novo, né? É mais novo, mas eles foram coevos, né? Viveram numa época, na mesma época. A vida deles se cruzou, de certa maneira. Não, mas Calvino, quando escreveu as Institutas, Lutero estava em alta produção dos seus comentários. Calvino leu muita coisa de Lutero. Bom, irmãos, Coré era filho de Coate, então a gente precisa saber quem que era Coate. Filho não, neto, tá?
Mas depois vai dizer, era filho de Coate, né? Filho de Isá, né? Oi? Filho de Isá. Mas vamos... Que eu tô achando. Você está lendo aí, né? Achei números aqui. Ah, tá certo. Abra em Números, capítulo de número 4, verso de 1 a 33, nós vamos ter um pouquinho dessa história. Mas antes, deixa eu contar aquela história ali do que o Eldo levantou, em Números 16. É o momento mais importante da vida desta família e do Coré. O mais importante, mas o mais grave, o mais significativo, mas também o mais... Como é que fala? Um momento mais pesado da vida deles, mais difícil. Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, ok? Capítulo 16. Ele se juntou com Datã, tomou consigo Datã e Abirão, filhos de Eliabe, de On, e assim vai. O que eles queriam? Eles queriam um lugar de Arão. Porque como é que funcionava a adoração? Quem eram os responsáveis pelos sacrifícios, tudo? Arão e os seus filhos. Coré ficou de olho no serviço de Arão. E juntou Datã e Abirão. E juntou mais 250 homens com ele. E eles foram fazer uma rebelião, os Black Blocs do Velho Testamento. Eles foram fazer uma rebelião, um protesto. Nós protestamos porque somente Arão pode fazer esse serviço. Moisés ficou muito triste e ele falou a Coré, verso 5. E a todo o seu grupo, dizendo, amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele, quem é o santo e quem ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Aí eles pegaram, tomai vós os incensários, aí eles pegaram os incensários, cada um pegou o seu. Agora a noção é com a gente, todo mundo pode ser sacerdote. Todo mundo pode ir lá oferecer sacrifício, incensário. Foram para frente da tenda da congregação, cada um com seu incensário, Coré liderando a rebelião. Olha lá, o verso 11, pelo que tu e todo o teu grupo juntos estáis contra o Senhor, e Arão, que é ele, para que murmureis contra ele. E assim Moisés começou a mostrar que ele estava indignado com aquilo. Eles foram até lá. Verso 19, alguém lê aí. Corá fez ajuntar contra eles todo o povo à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Corá ou Coré, tá? Pode ficar tranquilo quando você lê Corá, Coré, até porque vai lá na frente, vai distinguir este... Quando a gente fala filhos de Coré, e lembrando que o Coré vai passar pelo que passou aqui, eles falam assim que os filhos de Coré eram filhos de Corá, só para distinguir os nomes. Embora no Velho Testamento você escreve Coré assim, ó. Eu sei que você não vai entender, né? Mas em hebraico é isso aqui, ó. Não, tem um Olenvav. Coré. Que quando tem os sinaizinhos, fica Coré. Agora, se o sinalzinho for esse aqui, fica Corá. Então daí as distinções, porque as Bíblias mais originais não tinham sinal nenhum. Eles faziam isso pela entonação, né? Como a língua, né? A gente aprende pela entonação. Então aqui está escrito em hebraico, escreve de lá para cá. Oi? O que é? Pode falar. Não, eu só não tenta entender a letra, só estou mostrando que por causa de um sinalzinho, muda a pronúncia. Então um sinalzinho assim, ó, Coré. Um sinalzinho assim, ó, Corá. Imagina aqueles pergaminhos gigantes e o cara pontuando. Né? Possivelmente algum manuscrito tinha o Coré, com E, com Tsere, né? É o nome dessa letrinha aqui, o Tsere. E alguém pegou um manual que não tinha os sinais, porque inicialmente não tinha os sinais vocálicos, as vogais. Eles não tinham vogais. E aí, sem as vogais, se lê mais naturalmente Corá. Tá, só para explicar porque a diferença, tá bom?
Então Corá foi com aquele grupo murmurar, e o Senhor fez todo mundo aparecer diante da tenda da congregação, e a partir do verso 20, o Senhor vai dar a solução. Verso 21, chama todo mundo e diz assim, ele fala para Moisés e Arão, apartai-vos do meio desta congregação e os consumirei num momento. Aí Moisés e Arão falam, não, Senhor, não faz isso não. Se prostraram por sobre o rosto e disseram, Deus, autor, conservador da vida. Então fala para a congregação, verso 24. Levantai-vos ao redor da habitação de Coré, Datã e Abirão. Saiam de perto da tenda deles. Aí o povo fez um círculo assim, saiu de perto da tenda deles. Alguém lê para a gente aqui, verso 30. 30 e 32. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra debaixo deles se fendeu. Abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. E o verso de número 35. Procedente do Senhor saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Então, Deus se irou contra Coré, seus homens, contra Datã, Abirão, e consumiu tudo que eles tinham. Bom, quem eram estes homens? Eu não vou me delongar lendo os textos, depois vocês podem ler. Vamos lá para Números, capítulo de número 4. Em Números, nós vamos conhecer essas pessoas. Números, capítulo de número 4, você vai ter uma divisão do trabalho. E eu vou só explicar, eu não vou ler o texto, depois vocês leem, tá? Vocês vão ver ali os deveres dos coatitas, os deveres dos gersonistas e os deveres dos meraritas. Eu vou explicar cada um deles. Não vou explicar, só vou dizer. Os filhos de Arão, da tribo de Levi, foram escolhidos para oferecer os sacrifícios. Eram eles que mexiam nas coisas santíssimas. Mas o tabernáculo não era só de coisas santíssimas. O tabernáculo tinha os estofos, tinha as madeiras, tinha a tenda, tinha as coisas para carregar, porque o tabernáculo montava, quando a nuvem se levantava e saía, o tabernáculo saía junto, e tinha que ter gente para carregar tudo isso. E então foram divididos entre outros filhos de Levi, os coatitas, filhos de Coate, os gersonitas, filhos de Gerson, e os meraritas, filhos de Merari. Desses coatitas é que vem o cidadão chamado Coré. E o que eles faziam principalmente? O que eles faziam principalmente? Carregavam, pegavam no pesado. Eles ficavam à porta. Então o capítulo 4 tem lá os deveres dos coatitas. Alguém lê do versículo 15. Versículo 15. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir o arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os móveis dele, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas nas coisas santas não tocarão, para que não morra. São estas as coisas da tenda da congregação que os filhos de Coate devem levar. Então vamos tentar imaginar o seguinte, nós somos aqui tudo levitas. Estou terminando o sacrifício, aí eu pego aquela adaga que eu corto o pescoço do bode. Aí eu pego aquela bacia onde eu lavo as mãos, aquelas coisas santíssimas, todas douradas, de ouro e tal. Aquilo lá eu enrolo em panos, eu guardo. E agora fica aqui, fica as caixas de som, né? Fica o instrumento, o instrumental, as madeiras, o teto. Agora é com vocês enrolam aí que eu estou indo embora.
Os coatitas olhavam os filhos de Arão saindo. Eles estavam sempre no centro, os filhos de Arão. O povo procurava os filhos de Arão. Passava por eles na porta e até os filhos de Arão. Saíam do templo, do tabernáculo. Quem que tinha que arrumar o tabernáculo? Coatitas, gersonitas, meraritas. Tá bom. Vamos continuar a leitura aí. Verso de número... Vou economizar aqui para a gente ir rápido, tá bom? Verso de número 18 a 20. Vamos lá, gente. Não permitam que o ramo dos clãs coatitas seja eliminado dentre os levitas, mas para que continuem vivos e não morram, quando se aproximarem das coisas santíssimas. Arão e os seus filhos entrarão no santuário e designarão a cada homem a sua tarefa e o que deverá carregar. Os coatitas não entrarão para ver as coisas sagradas, nem por um breve momento, para que não morram. Eles ficavam na porta. Eles não podiam entrar nem por um instante. Bom, talvez você já esteja começando a assumir a causa dos coatitas como uma causa justa, né? Você já deve estar pensando, pô, esses caras estavam mesmo sendo prejudicados. Dá para entender a revolta deles, né? Você vai lembrar o seguinte, que Moisés disse para ele, vocês não estão revoltados contra mim e contra Arão, vocês estão revoltados contra quem? Contra Deus. Deus é que deu essa tarefa para vocês. Bom, essa aí é a tribo, né? Esse grupo de Coré. Só que é o seguinte, pode falar. Além desse negócio todo aí, os levitas, eles não tiveram divisão de terra, né? Não, todos eles. Todos eles. Aí, no caso, os coatitas também, todos Nenhum deles teve terra. Nenhum dos filhos de eles Levi. se alimentavam também da... Também, eles eram sustentados pelo templo. Tá? Quando o tabernáculo chega no tempo de Davi, que o tabernáculo não precisa mais ficar andando para lá e para cá, eles são designados para outros serviços, ok? Esses outros serviços a que eles são designados têm a ver também com o templo. Lá vem 1 das Crônicas, capítulo 9, versos 17 a 20. Uma parte deles vai ser porteiro lá do tabernáculo. E outra parte vai se juntar aos cantores. Entre eles o sábio Emã, que era o mestre de canto. Oi? 1 das Crônicas, capítulo de número 9, versos 17 a 20. Primeiro das Crônicas 9, 17 a 20. Os porteiros, Salum, Acube, Talmão, Aimã, papapá. Olha só, verso 19. Salum, filho de Coré, filho de Ebiasaf, filho de... Está vendo aqui agora a distinção, né? Então, esses descendentes deles, quando o tabernáculo deixou de ser desmontado, o que eles passaram a ser? Porteiros. Só podia entrar lá a pessoa que ia fazer o sacrifício. Eles não deixavam ninguém invadir na hora que não podia, e assim vai. Tá bom? Outros deles se tornaram cantores. Capítulo 6 de 1 das Crônicas. Capítulo 6, verso de número 31. Vocês ouviram uma voz diferente? Deu uma enroscada. A minha voz que deu a enroscada? Ah, tá. São esses os que Davi constituiu para dirigir o canto na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso. A arca não precisou mais, a arca foi levada para um lugar só, tá bom? Ministravam diante dos tabernáculos na tenda da congregação com cânticos,
até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém e exercitava o seu ministério segundo a ordem prescrita. São esses que serviam com seus filhos, os filhos dos coatitas. O líder deles, esse cidadão aí, chamado Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel. Este Emã era um perito, era um sábio. Emã era um sábio, era um compositor sábio. Onde descreve Salomão com os seus salmos, lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 4, no verso de número 31, vai dizer assim: Salomão era o homem mais sábio que Emã. Tá, Emã era um sábio. E compôs tantos salmos e tantos provérbios. Então, os homens sábios compunham poesias e compunham melodias. E daí a ideia de que pessoas da música que compõem para cantarmos a nossa fé, tem que ser pessoas também que conheçam Deus. O que não tem sido muito fácil ultimamente, para ser bem sincero. Tá? Tem ocorrido uma distância entre a palavra que ensina e a composição melódica, ou harmônica, não sei. Nós precisamos aproximar isso. Era neto de Samuel. Neto de Samuel. Tá? Então, veja, aí depois se você ler esse texto aí, dos cantores levitas, você vai ver que os meraritas estão aí e os gersonitas também. Tá? Assim como você vai ver entre os porteiros a descrição de cada um. Então, esses coratitas, mais para frente, depois do tempo de Moisés, vão passar a ser porteiros e cantores. Um detalhe, gente, aqui a gente fala assim, eu sempre me perguntei isso até que eu aprendi, né? Porque depois que a gente aprende fica fácil. Se Coré foi destruído com a sua família, né? Como é que essas pessoas chegaram aí, né? Então, voltando lá em Números, lá no livro de Números, é bom que a gente veja um registro, capítulo 26 de Números. Deus preservou, Deus destruiu Coré e muita gente da sua casa, mas ele preservou os filhos de Coré. Só os filhos de Coré foram preservados dessa família. Lá no versículo 9, os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã e Abirão, estes, Datã e Abirão, são os que foram eleitos pela congregação, os quais moveram a contenda contra Moisés e contra Arão no grupo de Coré, quando moveram a contenda contra o Senhor. Quando a terra abriu a boca e os tragou com Coré, morrendo aquele grupo, quando o fogo consumiu 250 homens, e isso serviu de advertência. Verso 11, mas os filhos de Coré não morreram. Tá? Então, só para você entender a história desses filhos de Coré. Os que sobreviveram se tornaram esses autores destes 12 salmos que aparecem na Escritura, atribuídos a eles. E eles tinham uma experiência muito viva com o templo. Daí dá para entender por que eles escrevem tanto sobre o templo. Não dá para entender? E eles, então, neste salmo que nós estamos estudando, 84, por causa da história deles, eles trabalham com um outro tema muito importante do livro dos Salmos. O tema do templo. O templo era o lugar da experiência com Deus. O lugar onde encontrava-se Deus. Tinha que ir a Jerusalém para falar com o Senhor, para cantar ao Senhor, neste sentido templário, nessa experiência da adoração. Nós sabemos que hoje o templo é esse nosso encontro para a adoração, é o nosso culto a Deus. Então a experiência deles com Deus, eles valorizavam muito a experiência do templo. E tem uma parte, um versículo neste Salmo 84, que eu acho que é o versículo em que os filhos de Coré colocaram ali o coração deles. Versículo 10 do Salmo 84. O que diz? Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Eles não podiam entrar,
Mas eles amavam ficar ali na porta, fazendo a parte deles. Eles preferiam estar ali, a estar em qualquer lugar. Que coisa bonita, né? Fala a verdade, quando a gente junta a história, que coisa linda. Né? Entender por que eles dizem isto. Às vezes hoje a gente vê as pessoas, né? Desculpa eu falar assim, por nada abandonam a adoração do Senhor. Ah, não saiu do meu jeito. A música não tocaram do jeito que eu queria. Pá, não vou tocar mais. Não vou cantar mais. Vendo que eles, a história deles foi assim, olha, nós aprendemos a amar a casa de Deus, o lugar da adoração. Ainda que a gente não possa entrar até o Santo dos Santos, é melhor ficar aqui na porta do que ficar em qualquer outro templo, tenda de perversidade. Eu acho que esse versículo 10 aí é o versículo dos coatitas ou dos coraitas, dos filhos de Coré. Este coral, dirigido por Emã, os filhos de Coré, eles foram muito especiais. Eles deixaram salmos ligados ao templo, ligados à glória de Deus. Você pode pegar todos os salmos, eu já disse, do 42 ao 49, salmos dos filhos de Coré. Com exceção 43, que não tem título, mas parece uma continuidade do 42. O salmo 84, 85 e o salmo 87 e 88. 12 salmos ligados a eles. Pode ler esses salmos, você verá sempre a ideia da glória de Deus, a ideia da casa de Deus. Olha como é que começa o Salmo 42. O 84 vocês sabem, né? Mas e o 42? Como é que começa? Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim, por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Que lindo, né? O Salmo 84, como é que começa? 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Então, esse tema da adoração templária, do ajuntamento do povo de Deus, é mais um dos grandes temas do livro dos Salmos. Isso é uma coisa muito preciosa e muito valiosa, o ajuntamento do povo de Deus. Lembra o Salmo 133? Quão bom e quão agradável estarem unidos os irmãos. É como o óleo, precioso, que escorre sobre qualquer barba. Não, a barba de... Do que ele está descrevendo? Ele está descrevendo o sacrifício. Arão pega o óleo do incenso que ele vai oferecer e o óleo escorre pela barba de Arão. E ele fala, que coisa maravilhosa ver Deus sendo adorado. Ver os elementos do culto. É isso que eles estão dizendo, como é bom estar ali. Sim, então você está ali, você está vendo, você está percebendo aquilo. Isso é como o orvalho que desce do Hermon. É a grande bênção de Israel, era o orvalho, porque não chovia muito, mas a terra estava sempre úmida, porque o Monte Hermon era um monte bem alto, e as geleiras do alto do Monte Hermon, elas derretiam, e o vento espalhava aquela água que regava a terra. Ele fala, isso é que é Deus, isso é que é Deus. Coisa maravilhosa, né? Então, por isso, estou te falando que é sempre importante, olha só como muda o conceito e a abordagem nossa do Salmo, quando a gente vê esses pequenos títulos e começa o estudo do Salmo pesquisando. Eu só estou dizendo isso aqui para você, quando for estudar outros salmos, vendo os títulos, e se ele oferece títulos como este daí, tenta entender. Agora você já tem 12 salmos dos filhos de Coré, que você já tem o histórico, você já entende um pouco melhor. Tá legal? Bom, a outra coisa do título é a melodia e os lagares, né?
Que melodia é esta, né? A palavra hebraica para lagares é essa aqui, ó, gitite. Que em alguns lugares ela é chamada de Gate. Tinha até um lugar na terra dos filisteus que chamava Gate. E lagar, isso aqui é lagar. O que era o lagar? Alguém sabe o que é um lagar? Não, mais ou menos, não era isso não. Algumas podiam ser pedra, mas a maioria deles era construído. O lagar era uma pequena construção de pedras. Era uma área, eles traziam depois da colheita da uva, traziam a uva para dentro do lagar e ali eles transformavam a uva em vinho. O que é o lagar? Na cabeça deles. Agora entendi o negócio. Quando eu abaixo assim. Na cabeça deles, o que era o lagar? O lagar era o lugar onde o fruto do nosso trabalho era entregue. Nós trabalhamos meses, aí chega a época da colheita, nós vamos até o lagar. Às vezes o lagar era um espaço assim, os grandes proprietários tinham um gigante lagar, onde todos os arrendatários traziam ali, e ali se fazia o vinho daquela propriedade. Era o fruto do trabalho, era a bênção. Então, possivelmente, esta melodia, quando eles indicam a melodia no salmo, é o espírito com que se deve cantar aquele salmo. Então, eu estou tentando imaginar qual seria o espírito desse daqui, porque a Bíblia não descreve. Imagina que estes salmos que falam da adoração, fala assim, é você ir lá e entregar o fruto do seu trabalho para Deus. E ver Deus transformar aquele fruto do seu trabalho em uma coisa nova. Né? Imagina que você leva lá o cacho de uva e ele vira o vinho tão precioso daquela época. É Deus tornar o seu dia a dia cheio de significado. Quando eles chegam no templo, eles entendem todo o significado da vida com Deus. Das coisas boas, das coisas difíceis. Das coisas que Deus faz que nos agradam e das coisas que Deus faz que doem no nosso coração. É quando se chega diante de Deus do templo, é que a vida da gente se enche de significado. Se você ler o Salmo 73 de Asaf, ele vai dizer isso. Ele fala, Senhor, a minha vida, eu tô cheio de tristeza. Eu olho para os ímpios, eles é que estão certos, eles não se importam com... Mas quando ele chega no templo, verso 17 lá do Salmo 73, se não é o 17 ou 16, é por ali, ele fala, até que eu atinei com o fim deles, eu entendi, a minha vida tem sentido, 17, né? Quando eu estou diante de Deus. Irmãos, vocês já imaginaram, se nós hoje tivéssemos a adoração do domingo, com esse espírito da melodia aos lagares, e que a gente viesse entregar todo o fruto do nosso trabalho. Eu insisto, né? A Jane sabe disso e outras pessoas que mexem com música, que eu acho que ministério não é o que a gente faz no domingo. É tudo que a gente faz na semana. O domingo é a nossa entrega, é a hora que a uva vira vinho. Então esses salmos deveriam ser cantados com uma melodia tal, e o Emã, que devia ser um perito de música, ele era cantor, o Emã. E ele era um perito em canto. Possivelmente era um homem que tinha uma amplitude de voz e capacidade musical extrema. E compositor. Ele entendia esse sentimento e traduzia esse sentimento. E quando aquele povo ouvia aquela melodia, e possivelmente, eu não sou da música, mas possivelmente um arranjo de notas tais, que todo mundo falou, esse cara está tocando bossa nova. Não é bossa nova, é melodia os lagares. Entendeu? Um ritmo, uma maneira melódica de se fazer música, eu não sei se é assim que fala. Uma construção. Uma construção harmônica tal, que todo mundo falava, puxa, hoje nós vamos adorar a Deus
como o fruto do nosso labor. E aí tinha todo sentido ir para o templo, porque o templo era o ponto alto dessa adoração. Isso aí tinha a ver com o dízimo lá no Velho Testamento também, né? Tinha, com a entrega de tudo que a gente tem. Todo ato de adoração. É que a gente perdeu isso, né? Nós burocratizamos o nosso culto. O culto entrou na agenda. Então, para algumas pessoas o culto nem é tão importante. Melhor a escola dominical onde a gente aprende. Eu conheço gente que pensa assim. E o culto é importante, assim, de vez em quando a gente ir para não perder. Ele é o encontro com Deus. Essa é a teologia do culto. A teologia do culto não é um momento de exercício religioso. É o encontro de Deus com o seu povo. Onde o seu povo presta a Deus a sua honra, a sua homenagem. E Deus devolve para nós significado. Crentes que cultuam a Deus com verdadeiro coração, a vida é cheia de significado. E quem não faz isso tem problemas sobre o significado de quem é. Boa parte dos nossos problemas emocionais poderiam, na minha opinião, ser trabalhados com uma visão correta de culto. Reverendo Hermsten, já que eu citei ele disse isso e eu nunca vi onde que ele falou, mas que a liturgia, quando ela é acompanhada com um coração adequado para ela estrutura o modo como a nossa vida funciona depois. Você vai ver pessoas que participam de atos litúrgicos contínuos, que têm ordem, que têm sequência, tendem a ter mais organização ao longo do tempo. Isso foi o Hermsten que falou. Que existe um estudo sobre isso, sobre as liturgias do continente europeu e as liturgias feitas fora do continente. Naquela época havia diferença entre a liturgia na Inglaterra e a liturgia continental. Então tudo isso é importante quando a gente estuda um salmo. Por isso eu estou hoje enfatizando essa ferramenta do título do salmo. Tá bom? Que horas são? Eu acho que a gente podia prorrogar este salmo para a gente ver a estrutura dele a semana que vem. Tá? Quem fez o seu dever de casa, de estudar esse salmo, fazer a pequena estrutura, agora tem mais ferramenta. Reveja o que você fez. Reveja o que você fez a partir desta ferramenta, ok? Porque se a gente for adiante, eu vou ter que passar muito do horário. E se eu encurtar demais, a gente perde a oportunidade de aprender uma nova ferramenta, ok? Alguma pergunta aqui? Nenhuma? Nenhuma mesmo? Alguma observação? Vai lá. Sensacional, pastor. Eu achei ótimo. Não, eu achei muito claro, né? A explicação, o senhor pesquisou aí, não sei se o senhor já sabia tudo isso, provavelmente sim, mas... Sabia um pouquinho, né? Sabia. Fez uma A gente pesquisa aprende. Muito bom, pastor. Parabéns. Sensacional. Não, o que eu quero que vocês peguem mais aqui é a importância de fazer um estudo bíblico que vá à busca de dados bíblicos. Pastor, como é que eu vou saber que os filhos de Coré eram aqueles cidadãos, os porteiros do templo? A gente vai ter que... Ah lá, tá, filhos de Coré. Tem Coré na Bíblia? Vou pesquisar, ver se tem Coré na Bíblia. Quem era? O que fazia? E aí você gasta um tempo construindo. Agora, outra coisa importante é você fixar esse tema, o templo, no livro dos Salmos. Eu já disse, nós temos falado, um dos temas é a vida do justo. Mas a vida do justo, ela não tem sentido sem o tema da adoração. Por isso o livro dos Salmos trabalha com a adoração e a glória do nome de Deus. Ou seja, a vida do justo tem sentido na adoração, porque o justo foi criado para a glória
de Deus. Como a gente vai deixar o restante para depois, eu quero aplicar até aqui. Dizer algo para os irmãos. Meus irmãos, façam da busca da adoração uma busca de identidade em Deus, como filhos de Deus. Imagine os coratitas que sobreviveram e viram a família deles ser destruída, o pai deles ser destruído, porque rejeitou o caminho de Deus. E eles falaram, o que nós temos que fazer não é nos rebelar contra Deus, é obedecer. E eles persistiram, eles iam até a porta do templo e agora não tinham mais no coração a ambição triste que teve Coré, seu pai. Às vezes a gente não entende por que Deus escolhe fulano para fazer tal tarefa e não escolhe a mim. Por quê? Por que Deus dá tal habilidade para Beltrano e não deu para mim? Vocês não viram ainda, tá vendo? Deixa eu apresentar você, Josimar. Josimar Dunho, nosso amigo, lá da Igreja Centenário. Você aprendeu a tocar violão com quem, Josimar? Com o irmão lá da igreja. Vocês não viram esse menino tocar violão ainda. Ele, como outras pessoas. Como é que alguém consegue? E eu que arranho o violão, faço as pessoas sofrerem de vez em quando, eu fico, meu Deus, como é que consegue? Como é que consegue decorar, sabe? Vai, tudo bem, não lê partitura. Como é que consegue lembrar que tal nota vai para aquela outra e que aquela música é com aquela nota? Eu não sei como é que consegue. Eu estava, semana passada, Natália, estava anotando você tocando um hino, percebendo como, posso falar publicamente, né? Como eu vejo uma evolução no seu trabalho. Que consegue, né? Olha, aquele monte de tecla que tem ali, para mim, aquilo ali, é um susto aquilo. Não, aí é pior, eu não ia conseguir fazer isso. Como é que consegue, né? Por que Deus dá esse talento para vocês e não dá para mim? Porque Deus sabe. Todos nós temos o nosso lugar. Eram muito importantes os filhos de Coré. Eram muito importantes. E eles tinham que ver a importância deles, não neles, mas em Deus e na obediência a Deus. Todos fazemos parte do corpo de Cristo. Acho que a gente tem que aprender isso e tornar o culto um lugar onde a nossa vida tem mais sentido. Nós somos filhos do Altíssimo. É a reunião com o nosso Pai. É o nosso Pai que nos recebe. Eu sei, nós abandonamos muitos rituais, né? O gestual. Não vou falar a palavra ritual porque confunde. O gestual do culto a gente abandonou. Então a gente entra para o culto mais ou menos assim. Senta lá, conversa com fulano, com Beltrano. E aí o pastor vai entrar. O pastor está entrando. A gente tem que criar o mecanismo do gestual do culto para que a nossa mente se foque adequadamente. Nós estamos diante do nosso Pai, que deu o seu Filho por nós. Ele é o sentido da nossa existência. Nós só estamos aqui, mesmo com todas as coisas que nós passamos a semana inteira, com todas as lutas, com todas as perdas, com todas as coisas que nós carregamos, frustrações, alegrias, não importa, sucessos, insucessos. O que dá sentido à nossa vida não são nossos sucessos ou nossos insucessos, é a nossa ligação com o nosso Deus. Ali a corça, às vezes a gente chega sedento, como a corça. E Deus mata a sede. E às vezes a gente chega assim, desprotegido como o pardal. E ele encontra acolhimento. Às vezes a gente chega diante de Deus
preocupado. E ele fala assim: vem descansar em mim. Isso é Deus. E ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Quando a gente abre a palavra para ler, ouvir Deus falando. Natália, vai lá. Vamos encerrar com a canção. Como, por exemplo, Deus falando assim. Não, vou esperar o fundo musical, que eu gosto do seu fundo musical. Já que nós estamos lendo Salmos, né? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, e eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e cobre a primeira chuva. O cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá força e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Que lindo. Grande é o Senhor. Vamos louvar o Senhor. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em
Obrigado, Pai. Bendito é o Senhor. Obrigado por todas essas belas experiências contigo. Obrigado porque é no encontro contigo que a nossa vida é sempre restaurada, Deus. Obrigado por nos ajudar a cada passo. Acenda no nosso coração o desejo. Como salmista, os filhos de Coré tinham no coração, ó Senhor, o anseio pela casa do Senhor, pela adoração do Senhor, por servirem ao Senhor. Pai querido, que não haja outra ambição que aquela de viver para o teu inteiro agrado, Deus. Abençoa o teu povo, a tua igreja. Conceda à nossa igreja, Deus, maturidade nestas coisas. Conceda discernimento para os teus filhos, em particular aqueles que lidam com a música, Senhor. Que sejam homens e mulheres sábios, como o sábio alemão, um homem que conhecia o Senhor. Conduza-nos, ó Deus, a uma adoração que seja em espírito e em verdade sempre, e a tua palavra sempre ao centro, porque o Senhor é o centro da nossa adoração. Dou graças por este encontro, pelos irmãos aqui, por aqueles que acompanharam pela internet. Tudo te dou graça em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode assentar, irmãos. Tarefa para a semana que vem, estudar o Salmo 84, agora com esse background aqui desse... Como é que fala? Background... Como é que a gente diz? Estrutura de fundo, né? Esse pano de fundo